ao Linha de Frente e eu quero saber, Cristiano, você é da turma do passapano ou da lacração? Eu sou da turma do Estado Democrático de Direito. De novo, eu quero aplaudir esse homem. Eu queria ter um filho assim, bonito, penteado, barba feita. Mas por que a gente fala isso? Porque agora criou-se uma situação assim, ou você, de novo, né, a polarização até da opinião. Sim. Ou, se você defende, você é o passapano. Se você ataca, você é da lacração ou do cancelamento. Só que a gente está percebendo que existe uma seletividade. Né? Estão sendo seletivos, para variar, né? A grande mídia hoje, praticamente, não existe mais jornalismo, existe militância. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Muito. E aí, quando a gente vê alguém pisando na bola, ou jogando água para fora da bacia, parece que ou se toma uma proporção gigante, ou se vamos esconder. Tem alguns casos, por exemplo, o Márcio Smelling e a Dani Calabresa, o próprio PC Siqueira, né, que foi acusado de pedofilia e tal. Os próprios amigos largaram ele e depois não tinha prova nenhuma. O cara da tatuagem lá do Lula, o Ezequiel Lemos. Monark. Cara, o cara matou o filho chamado Luiz Inácio. Só que antes de saberem quem era ele era o CAC. O CAC bolsonarista. O CAC bolsonarista matou. Aí daqui a pouco, o CAC, daqui a pouco. Mas o cara tem uma tatuagem do Lula. Opa. Ninguém viu mais nada. Não só politicamente, a gente tá falando de política, mas tem ideologicamente também, né? A gente tá falando aí das pessoas, esse ator agora da Globo, como é que ele... José Dumont, acusado de pedofilia. Parece que vamos esquecer, não vamos falar. Como é que você vê isso, Cristiano? Olha, e o mais, que a gente vai trazer mais à tona, da Luísa Sonza, que teve um entreveiro lá com a moça, foi em Fernando de Noronha, advogado em Noronha. que a gente depois vai entrar até um par... Eu quero deixar ela por último, sabe por quê? Porque ela vai engatar no outro assunto. Eu quero saber esse lance. Por que você vê as pessoas sendo tão fortes e com a bandeira hasteada quando pertence a aquele partido político ou aquela ideologia de gênero ou pertencente a um grupinho dominador da comunicação, e quando é do outro lado, opa, peraí, deixa eu passar pano. Vamos lá. Ricardo, Essa provocação é para vocês todos, tá? Vamos começar com o Cristiano. Olha, uma boa parte da literatura que avalia, analisa a questão do voto, da psicologia do voto, se direciona mais na linha de que o cidadão, por N motivos, ele acaba se afeiçoando a um candidato, ou por aspecto ideológico, ou por qualquer motivo, mas acaba escolhendo o seu candidato e depois ele começa a buscar argumento para defender esse candidato. Então, eu vejo que hoje em dia, nesse fla-flu que muitas vezes a gente vive, acontece muito isso. Então, vai acontecendo alguma coisa, olha, o cara estuprou, não é mais, esquece, tá? Olha, o cara fez isso, não é mais... Porque as pessoas acabam buscando motivo para justificar suas escolhas. Quando, na verdade, o que eu vejo que seria o correto, seria o adequado, é o contrário. É a gente, com base nos fatos, com base nas experiências, formular nossas escolhas. Então, nessas situações, é que eu coloco o seguinte, olha, se eu gosto muito, vou pegar o assunto político, que é o que está na mesa hoje em dia. Olha, eu gosto muito do Bolsonaro. Poxa, mas não quer dizer que o Bolsonaro nunca na vida dele vai errar. Olha, eu gosto muito do Lula. Não quer dizer que o Lula nunca vai errar. Olha, eu gosto muito da Soraya. Não quer dizer que nunca vai errar. É a gente, eventualmente, se pautar e construir a justificativa do motivo que a gente gosta, mas também não deixar de reconhecer as falhas que existem, o caráter humano. Não existe mito, não existe Deus, não existe figura mitológica no caso de um político ou outro. A gente tem que entender... ser humano, né? No ser humano. O que a gente tem que entender é que a pessoa erra. E mesmo com os seus erros, a pessoa pode ter uma quantidade de acertos que vem a suplantar e fazer com que eu o aprecie, eu queira votar, eu queira apoiar, eu queira defender aquela linha política no caso. Eu já vejo essa coisa aqui, eu boto a culpa na mídia, total. Boto a culpa total na mídia. Por quê? Porque a mídia hoje em dia, ela tem um lado. O lado dela é o lado contra Bolsonaro. Agora ela está a favor do Lula. Até outro dia ela estava a favor de outro e de outro. Lula saiu. Aí ela está vendo que o Lula é a melhor expectativa para poder tirar o Bolsonaro. Então tudo vai vir para esse lado. Então a pergunta vai ser sempre a seguinte: você vota Lula ou Bolsonaro? E em cima do você vota Lula ou Bolsonaro, qualquer ação sua, e não interessa qual a ação, tanto uma ação boa quanto uma ruim,
entendeu? Acaba sendo decidida, né, com esses pesos. É bom deixar uma coisa muito clara também. Não é só a mídia que é o problema. As redes sociais também são um problema. Só que as pessoas agora, muito porque elas vivem nessas bolhas de redes sociais, se esquecem da rua. Porque na rua, a rede social é como se fosse uma casa. O mundo real é como se fosse um país. Então você tem que olhar, não é porque aquela casa está fazendo muito barulho que ela representa um país inteiro. Então, um assassino, ele é um assassino. Ele não é um assassino petista. Ele não é um assassino bolsonarista. Uma vítima é uma vítima. Ela não é uma vítima bolsonarista, ela não é uma vítima petista. Eu entendo que às vezes o cara que é militante ou o cara que é influencer, ele acaba pegando birra, entendeu? Que nem o Ricardo falou lá do cara que matou. O cara matou a mulher e a filha. Ele é o quê? Um assassino. É simples assim o nome dele. Ponto. Ele é um assassino. Mas ele tinha uma tatuagem do Lula. Ele ainda é um assassino. Entendeu? O Lula nem não tem nada a ver com isso. Nem pior. Exatamente. Ele não é um assassino melhor, nem um assassino pior. E o Lula não tem nada a ver com isso. E o cara que vota no Lula, menos ainda. Mas o cara lá numa festa invadiu e ele era bolsonarista. E daí? Ele era só um cara que matou. Ele era o quê? Um assassino. Um desequilibrado. Ele era um desequilibrado. Então você não pode... E isso está acontecendo muito por culpa da mídia. O Lula foi no Ratinho ontem ou anteontem, foi ontem, no Ratinho, e ele disse aquela frase que eu vou parafrasear aqui, falando assim, o Bolsonaro é um cara bruto. Um matuto, ele é igual aquele cara que mora, tipo o interior de São Paulo. Tipo o pessoal do interior de São Paulo. Fiquei pensando o pessoal do interior ali na roça ouvindo esse babaca. Não, então, mas desse, aí você para pensar o seguinte, se fosse o Bolsonaro que dissesse a mesma frase, sem tirar uma vírgula, o Bolsonaro na frente do Ratinho dizendo a mesma frase. Vou dar outro exemplo. O Ciro Gomes foi no Ratinho. Pessoal anti-horário, que eu gosto de chamar assim, o pessoal mais de esquerda, não, porque o Ciro Gomes isso, o Ciro Gomes aquilo, ele não devia ir no Ratinho, ele devia largar a candidatura dele para apoiar o Lula e tal, e ele tá tentando ser populista. Aí descascaram o Ciro Gomes no Ratinho. Aí vai o Lula. Aí não, agora já é da hora, agora é estratégia, agora olha que inteligente, vamos pegar os cortes dele lá no Ratinho e vamos compartilhar. O problema está na mídia e as pessoas nas redes sociais estão sendo influenciadas por essa mídia, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Tem, Márcio? Ricardo, assim, não tem como discordar, sem contextualizar aquilo que eu falei antes. A gente vive num momento que tudo é politizável. E os valores vão se perdendo com o caminho. Então, quando você deixa uma ideologia suplantar ou entrar na lei, que nem de repente o Cristiano pode explicar melhor, você passa a ser refém daquela ideologia. Então, quando isso acontece, assim, da ideologia entrar na sua casa, logo você é refém do Estado. Quando alguém se vende, aí no caso, vamos entrar na questão da militância seletiva, quando você tem uma imprensa ideológica, você tem que olhar para a ideologia daquela imprensa. E o que aquela imprensa pretende com as notícias? É educação? É cultura? É melhoria da comunidade? Ou só meramente quer propaganda? É que nem a questão da lacração, eu nem sabia, eu fui aprender lacração no programa passado com a Pietra. É o tiozinho da lacração, eu não sabia, falei, como que é isso, negócio de Você é o tiozinho da lacração? Não, do homem da marmita, lembra do homem da marmita? Ele ia lacrar. Aí a Pietra falou, é um tiozinho querendo lacrar. Não, a direita mita e a esquerda lacra. Então, assim, eu acho que, Ricardo, assim... Mas o que eu acho engraçado, Márcio, por exemplo, de novo, a gente concorda com tudo aqui, eu até queria que a gente discordasse de alguma coisa, que é legal discordar. Mas o bom senso não deixa. Não, o bom senso não deixa. Mas o interessante é para você ver o quanto que, às vezes, isso não sai nem do povo, cara. Como disse o Negão, tá saindo da mídia para o povo. E a contaminação é tão grande... Uma imposição. Que você acaba ganhando esse comportamento meio que por osmose. Eu comentei isso uma vez. Se você fizesse terapia todos os dias da semana, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ouvindo a mesma coisa em doses homeopáticas, mudaria a sua forma de pensar? Claro. É isso que a mídia faz. É isso que o seriado faz. Né, é isso que a novela faz. Porque quando o Lula disse mulher do PT de grilo duro, todo mundo... Ai, como ele é bonitinho, né? Ele é tão fofinho. Aí, se o Bolsonaro fala assim, você coloque-se no seu lugar, você não merece nem ser estuprada, essa maluca. Nossa, ele é machista, sexista, meu Deus, esse cara é um maluco porque estava defendendo as mulheres, mas defendeu de uma maneira errada. Você entendeu? E aí, Pietra,
Então a lacração e o passar pano não existe. O que existe é, se tiver na minha turminha, passo o pano. Se tiver fora, e eu vejo isso muito mais vindo da esquerda, porque a esquerda tem essa tendência ao vitimismo e ao coletivo, né, que não é uma característica da direita. E acho que a gente não precisa ir longe, não precisamos ir nos globais, na Sonza, nos políticos. Eu acho que eu passei por isso, acho que muito provavelmente o Negão, da militância que diz defender você, né, por exemplo, o movimento feminista que me odeia, né, e que já inclusive fez vários não só cancelamentos, mas que já fez, enfim, várias. Assim, quem conhece um pouco a minha história sabe como eu sofri, entre aspas, na mão das feministas. E o Negão, por ser negro da direita, também pela militância, pelo movimento negro. E eu sou muito amiga do Dom e do Márcio, do gays com Bolsonaro, também que são gays da direita. Então, tudo que sai um pouco do espectro que a esquerda impõe, porque é impositivo, sim, através da mídia, como muito bem falou o Negão, eles começam a te cancelar, né? Por você estar. Ou seja, eu sou a favor das mulheres desde que ela esteja do nosso lado. Sou a favor dos negros desde que eles estejam na militância. Pra falar a verdade, eu nunca tive problema com o pessoal do movimento negro. Sério mesmo. Eu tive problema com o pessoal branco que quer me ensinar a ser negro. Eu acho maravilhoso esses caras. Isso tem também. Eu dou muita risada isso eu já vi nos comentários. Eu dou muita risada eu já vi nos comentários. Você sabe que eu te sigo, né? É lógico. Eu sou seu inscrito. Eu não cheguei tão longe à toa. Mas eu vejo muitas pessoas chegando lá e falando assim, você é uma decepção. Você entendeu? Aí você vai lá na carinha lá, é um negrinho, entendeu? Aí fala assim, esse negrão é um safadinho, porque ele devia estar falando mal da direita. Exatamente. Então você começa a ver que as pessoas querem, de novo, sequestrar. Mas esse essa é a pergunta que eu queria fazer pro Márcio. Márcio, a Pietra soltou uma coisa bem interessante. Quando o espectro social, olha que interessante, o espectro social, o espectro moral, o espectro da sexualidade, por exemplo, um gay não pode ser de direita, um negro não pode ser de direita, uma mulher tem que ser contra os homens a qualquer custo. Você não acha que a esquerda, você se considera comunista? Não. Não, você o que você tá falando? Não, eu defendo o comunismo. Ah, tá, beleza. Então você defende o comunismo. Não. Defendo a Declaração Universal. Tá. A Declaração Universal também. Mas peraí, deixa eu fazer a pergunta. Não, você tá me intitulando, eu não sou. Tá não sou. Você é mais esquerda? Você é mais esquerda? Não, eu não sou. Eu sou democrático. Comunista. Eu sou comunista. Já tá arregando. Não tô arregando, não. Comunista, não tô arregando, não. Não tô arregando, não. Eu já ouvi, sou feminista mais, sou conservador mais, mas sou comunista mais. Feminista na questão de ordem democrática, para acabar com o mimimi. Mas o feminismo porque não é isso. Se você acaba, eu tô dando remédio. O remédio é assim, coloca elas na cadeira, que acaba com mimimi, coloca essas pessoas lá, porque elas param de falar, porque elas vão fazer a lei. Hoje a gente é vítima de ideologia de imprensa. Você acha que é um absurdo a gente estar discutindo uma situação da Sonza aí? Você está um pouco se contradizendo. Não estou me contradizendo. Sim, você é a favor das cotas, você é a favor de que as mulheres tenham que estar lá. Não, eu estou dando remédio. Eu estou dando remédio. O único remédio é esse, não é ideologia. Mas não é o Estado que tem que dar um remédio. Não é ideologia. Ideologia só afasta. É a evolução natural da sociedade. Ideologia só afasta as pessoas. Eu vou brigar com você porque você está achando que eu sou comunista. Mas, Márcio, vamos lá. Vamos lá. Eu não sou comunista. Tá bom, mas você então é o que é. Agora, deixa eu perguntar pra você, então, de uma maneira abstrata. Pronto. Mexeu na ferida do homem aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, comunista. Ele veio com a noia do comunismo hoje. Eu vou falar que eu sou comunista. Tá bom, comunista. Vamos lá. Comunista. É o seguinte, ô comunistas. Você não acha que a esquerda... Então só achar, tá bom? Não precisa ser você. Depois eu quero saber de você também. Tá viu? bom, vambora. Não dá risada dele, não. Eu bato na sua... Dá sua mão aqui. Aqui, vai palmatória. Não é pra rir do amiguinho. Seguinte... Você não acha que a esquerda... Os homens sofrem violência? Tá vendo? Você não acha que a esquerda meio que quis sequestrar essas pautas? Perfeitamente. Achando que isso não pode ser uma pauta de direita. Perfeitamente. E o que é mais interessante, uma vez a gente falou isso algumas vezes, cara, esquece esquerda e direita, esquece. E vê assim, qual é o lado que está olhando para você? Está olhando para o povo e está querendo dar condições. Ricardo, não existe pauta de esquerda e pauta de... Ricardo, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que direita é a mão que governa. Isso eu aprendi em filosofia. E a esquerda é a mão que quer colocar algo novo, ou não está na lei, ou ela quer estabelecer. Isso, quer colocar algo novo na lei. Então, o de direita é uma pessoa que legisla, é a caneta que assina.
Então, Gente, essa questão de ideologia... Eu voltava de monarca. Discordo Não, mas tudo bem. completamente. Agora, por quê? Criou-se o aspecto de ideologia para justamente arrebanhar grupos. Então Mas foi a arrebanhar esquerda que grupos. fez isso, foi o comunismo que Não você é defende questão. que fez isso. É questão, Foram sim, isso é marxismo, proletários. isso é Não, tudo gramscismo, bem, é marxista. foi a Marxista esquerda que fez foi um exatamente isso aí. economista falido, gente. Ninguém foi Só que lá ele que ler. deu base Eu, da pra faculdade, eu tenho a tudo que versão tá ao acontecendo marxismo. Se ele foi falido, ele foi com raiva. Não, ele faliu, eu queria estar falido igual ele, porque ele tá montou sendo o bem- comunismo, ele tá ou tendo seja, muito sucesso, juntou... viu, no que ele Não, plantou. ele faliu. Ele tá tendo muito Ele- sucesso do que ele plantou. Não, então, sucesso por quê? Porque nazistas se apropriaram desse procedimento para... Então vamos é lá. outra questão. Não, se você é outra chama questão. nazismo, Comunismo é uma apropriar. coisa, nazismo é outra.